Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, seus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e o seu coração sedento por ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus, querido, é fiel, Ele é tremendo, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Deus é fiel. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Só que antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Pois na palavra do Senhor está escrito: Ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, ganhar almas para o reino dos céus. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor possa nesse dia de hoje tocar no teu coração e te mostrar que você é muito amado do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10 a seguir, que diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e me matarão a mim, e a ti te deixarão em vida, dizendo: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizestes? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele e sua mulher, e tudo o que tinha. E subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico, e em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde no princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o princípio da caminhada de Abraão, antes de Deus mudar o seu nome para Abraão. Quando Deus o chama, quando Deus se comunica com Abraão, ele ainda está em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, no meio de um povo idólatra, mas havia algo diferente nele, porque ele buscava preencher o vazio do seu coração com algo que fosse verdadeiro, com algo que fosse legítimo. E ele percebeu que as idolatrias, os ídolos, não, não fazia aquilo para o qual o pessoal cria, acreditava neles. E ele começou a ter sede de Deus. E Deus se revela a Abraão. E o convoca e o chama para sair do meio do povo idólatra, para sair da sua terra, para sair do meio da sua parentela, para caminhar com Deus. E ele aceita e começa aí a peregrinar na terra de Canaã, debaixo do comando de Deus. Porém,
estar com Deus não nos impede de passar por necessidade, por situações de adversidade, por enfermidades, por qualquer tipo de luta que está sobre a face da terra. E com Abraão não foi diferente. Quando ele estava na direção do Senhor, quando ele começa agora a caminhar com o Senhor, que ele crer, aceita o comando e a direção do Senhor, as coisas começam a princípio a dar certo, mas aí no meio da caminhada há uma temporada de fome, há uma situação de adversidade. Porém, como a jornada dele estava no princípio, e creio eu, como qualquer um de nós, quando nos rendemos aos pés da cruz e começamos a caminhar com Jesus, há dias difíceis em que nós ficamos sem saber o que fazer e tentamos resolver as coisas do nosso jeito, da forma como sempre resolvemos, da forma como conhecemos que deve ser resolvido. Com Abraão, ou nesse caso Abraão, não foi diferente. Quando a terra começa a padecer fome e o único recurso, a única solução seria descer para o Egito, ele vai. Quando ele está próximo a entrar dentro do Egito, ele tenta resolver as coisas como sempre tem resolvido, a sua maneira, do seu jeito. Ele não pergunta para Deus. Aqui, em momento algum, você vê ele se direcionando e perguntando para o Senhor o que fazer, como proceder. Mas, como é normal e natural, ele dá um comando para Sarai, sua esposa, dizendo para ela: olha, se te perguntarem, como de fato nós o somos, você vai dizer que é minha irmã. Não diga que é meu esposo, não diga que eu sou teu esposo e eu não vou dizer que você é minha esposa. Nós vamos ficar encobertos, por conta que o povo dessa terra é um povo que, quando quer alguma coisa, eles não pedem licença. Eles entram, arrombam e tomam. E por conta de você ser uma mulher muito bonita, pode ser que eles me matem para ficar com você. E assim eles fizeram. E Deus, nesse tempo, ele estava só observando, o Senhor não se interpôs. Porém, quando sucede exatamente aquilo que Abrão temia, que Faraó vê a sua esposa e vê que ela é uma mulher formosa, e ele havia declarado que ela era sua irmã, Faraó leva ela para si. Coloca ela dentro do palácio para ser uma das suas concubinas, para ser uma das suas mulheres. E isso desagrada a Deus. E aí Deus mostra para Abrão que ele está no comando, porque o Senhor guarda a vida de Sarai em todo o tempo. O Senhor dá livramento a Sarai dentro da casa de Faraó. E Deus ali age de uma forma espetacular para mover céus e terras, para que o inimigo deixe Abrão e Sarai em paz. E Deus ali promove o livramento na vida de Abrão, na vida de Sarai, e ainda faz com que o inimigo o abençoe. E ele sai de dentro do Egito abençoado. Muitas das vezes, querido, nós ficamos temerosos, perdidos em meio às batalhas, em meio às lutas e perturbados de alma, porque dizemos: nossa, mas eu só foi entrar para a igreja, as coisas estão acontecendo, só foi entregar minha vida para Jesus e as perseguições começaram, as lutas começaram, as coisas ficaram difíceis e até cogitamos em sair da presença do Senhor. Eu quero te dizer, não saia. Permaneça firme e fiel. Não é simplesmente o fato de você estar na presença do Senhor. É o fato de você ser um ser humano, ser o homem, a imagem e semelhança do Senhor. Porque lutas todos nós passamos. A diferença daquele que conhece a Cristo Jesus é que ele está firmado e confiado nas promessas e na palavra do Senhor. E ele não tem o objetivo só sobre a face da terra. O seu objetivo é o reino dos céus. É a eternidade. Então permaneça firme, permaneça fiel. Abrão e Sarai, eles tiveram o livramento do Senhor. Deus o mostrou que quem guarda, quem cuida, quem zela é Ele. E quando ele entra na batalha, Deus prospera, Deus abençoa. Mas à frente, se continuarmos estudando a história de Abraão e de Sara, nós vamos ver que depois ele torna a cometer o mesmo equívoco, o mesmo erro. Ele torna a falar a mesma mentira, agora no outro reino. E ali Deus usa o próprio rei Abimeleque
para poder chamar sua atenção e dizer o que é que fiz eu para que agisse dessa forma, e coloca a Abraão no seu devido lugar. E esse tipo de comportamento ele é transmitido de pai para filho, porque também Isaac tem o mesmo costume. E Deus vai quebrando as amarras e a forma do homem ser sem Deus. Deus vai ensinando. Talvez hoje você que está no princípio da caminhada, olha para algumas determinadas situações e adversidades e o seu comportamento é natural. É como se não estivesse na presença de Deus. Mas Deus está permitindo situações e adversidades para que você aprenda a olhar para o alto, olhar para o alvo. Não tire os olhos de Jesus. Confie nele, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja compreendendo, mesmo que você não saiba como é que as coisas vão dar certo, creia. Porque a fé é isso, é você acreditar em Deus e que Deus vai prover e providenciar o escape, o milagre, a salvação. É você confiar no Senhor apesar de, quando Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a sentença de que seriam lançados na fornalha ardente, eles determinaram e declararam para Nabucodonosor que se Deus os livrasse, Deus seria Deus. Se Deus não livrasse, Deus continuaria sendo Deus. Mas o que eles não iam fazer é se dobrar diante de estátua, diante de homem, diante de situação, porque eles confiavam no Senhor. Essa tem que ser a nossa confiança. Esse tem que ser o nosso objetivo todos os dias, ficar com os olhos firmados no Senhor. Não desviar o nosso olhar por conta do medo, por conta da adversidade, por conta do barulho, por conta das situações, mas ficar firmado, apesar de toda adversidade, apesar de todo problema, apesar de todo mal, apesar de todo levante, permanecer firme, permanecer fiel, andar com Cristo, buscar a Cristo, permanecer na presença do Senhor e não olhar para trás. Não tire a mão do arado, porque a alma do Senhor não se compraz com aquele que volta atrás, com aquele que tira a mão do arado. Permaneça, continue caminhando, continue crendo, continue buscando, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, mas a sua alma está livre do fogo do inferno, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são salvos para a eternidade com Ele e com o Pai na glória. Permaneça, confie no Senhor, confie no seu poder e clame pela misericórdia e pela salvação daquele que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Que essa seja a minha meditação e a sua nesse dia de hoje, de que nós vamos tomar atitudes, que nós vamos tomar decisões pautados nos princípios da palavra do Senhor, na presença do Senhor, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e ficar confiado de que Ele é fiel e que Ele vai entrar com provisão e com providência. Não estribe no seu próprio conhecimento. Não fique olhando o que você sabe, o que você viu, o que você tem certeza. Olhe para o foco, olhe para o alvo, olhe para Jesus e permaneça fiel na sua presença. Amém? Porque Deus é fiel, querido, e Ele é poderoso para fazer. Ele é santo, Ele é maravilhoso. E o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que o Senhor tem dito a teu respeito vai se cumprir. Não é porque você merece, não é porque você é o bom, não é porque você é o forte. É porque Deus é Senhor e a palavra dele não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela se cumpre naquilo que ele apraz. Permaneça fiel na presença do Eterno e confie no seu poder, porque o Senhor é fiel na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem me ouvido até aqui, eu quero agradecer a sua atenção e pedir a você, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição vai nos ajudar a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida para Ele, faça-o. Confesse como seu Senhor, como seu Salvador, porque Jesus, querido, Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade e sejam salvos. Fique na paz e na graça daquele que tem todo o poder, Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja você uma bênção. Jesus te ama.